e melhorias direcionadas ao pessoal que está na capital, né, nos centros urbanos. Penso por isso. E essa exclusão social que eu falo aí, né? Essa questão de exclusão social. Quando a gente vem muita gente do interior para cá, o que é que acaba acontecendo? Eu acho que diminui a quantidade de empregos, né? Não ajuda Exatamente. mais, a cidade fica meio que superlotada. Sim, Aí também acontece essa exclusão social, tanto nas cidades como na parte rural. Acho que acontece nos dois ao mesmo tempo. exatamente. A gente tem, eles geralmente vêm sem emprego, a gente tem uma defasagem aí econômica muito grande, né? Como vocês falaram aí. E essa exclusão social acaba acontecendo. E dentro disso, falando em urbanismo, falando da cidade como edificação. Alguém aí, Eric, né? O que é que vocês teriam como exclusão, como a representação de exclusão social? Pelo que a senhora estava explicando aí, e também se fosse pensar em algo mais amplo, é parecido com o que acontece com a imigração também, né? Isso. E a galera migra de um país para outro para tentar uma melhoria de vida, e acaba com xenofobia, com essas coisas. Igual porque quando a gente fala de urbanização aí, tá falando muito também do fato só de vir do interior para cá. Mas se a gente for pensar também da quantidade de pessoas que saíram daqui para São Paulo, por exemplo, para o Sul e Sudeste, essas pessoas vão para lá e acabam aumentando a periferia, né? As pessoas quando vão morar em favelas, essas coisas. Então aí entraria essa parte de exclusão social. Ocupação desordenada da cidade também. Chegaram no ponto que eu queria. É exatamente isso. Vocês falaram da exclusão, ao agravamento econômico, a parte da imigração e tal. E com isso, dentro da nossa visão, tá? A representação disso, da edificação, em edificações dentro da cidade, esse fenômeno de urbanização, essa exclusão social, é justamente as favelas, as comunidades, certo? Não é mais favela, é comunidade, tá? Então, essa parte aí, e é nisso que exatamente o Estatuto da Cidade vem tentar reverter, certo? Professora, Oi? eu sempre tive esta pergunta em mente. Será que com a atualização dos tempos, porque eu acho que cada tempo que se passa, a cidade grande fica mais chamativa para as pessoas que moram no interior? Certo. Porque eu já morei no interior e sei disso, que a gente no interior, eu acho que um dos maiores sonhos, assim, entre aspas, é vir para a cidade, porque a cidade tem pontos mais tanto turísticos quanto diversidade de emprego. Mesmo com a falta, mas tem muita diversidade. Porque se você não consegue trabalhar na empresa, mas aqui na cidade você consegue ganhar, assim, um pouco de dinheiro vendendo água ou alguma coisa do tipo, expressar a sua criatividade para ganhar dinheiro, coisas que na área rural você não consegue fazer isso, basicamente, Eu por também, conta Rosa. da quantidade. Então, tipo, sempre tive uma pergunta em mente se também as comunidades é um grande fator, tanto de problemas para, eu acho, né, para o governo em si, para a cidade em si. E eu queria saber, assim, se, sei lá, com o aumento da tecnologia, da inteligência do ser humano, se poderia por um tempo acabar com a comunidade, fazer todas as pessoas não iguais, mas basicamente em uma faixa etária que pudesse se alinhar. Então, Rosa, boa pergunta. Vê só, hoje a gente tem questão, o nosso problema e aí eu trago esse dado, tá certo? Em 2000, mais de 137 milhões de brasileiros viviam em áreas urbanas.
Então, é tipo assim, é mais ou menos 60%, 70% da população. E isso se repete no mundo, tá? Cada estado, cada cidade, enfim. Se repete aí bastante, certo? Aí, o que é que acontece? Hoje, por exemplo, no Recife, eu não sei exatamente hoje quanto é que tá. Mas, antigamente, ele tinha o que a gente chama de... Eita, deu branco aqui. Que é justamente a quantidade de habitantes por metro quadrado, tá? Então, a gente tinha mais de 7, era um número assim bem grande, certo? Daqui a pouco eu vou até ver aqui na internet quanto é. Então, o que é que acontece? A única solução que se tem hoje para as pessoas continuarem na cidade, certo? E se ter moradias adequadas para todos, é a verticalização, certo? E aí a gente tem outro agravamento, que é justamente o Estatuto da Cidade vem discutir isso, certo? Não é só... Porque, assim, você vê quantos e quantos terrenos, lotes, áreas enormes sem uso, certo? Aqui mesmo, eu moro aqui nos Coelhos, né? Aham. E aqui na parte de trás, perto da Joana Bezerra, tem um projeto daqueles prédiozinhos da Caixa, Aham. que tem um projeto, eu acho que é da Caixa, né? Ali é Minha Casa Minha Minha Casa Vida Minha Vida. Social. Eu sei qual é. Pronto, que tem até uns lá perto do Marco Zero que já foram feitos. Aham. E, meu Deus, é de você chorar lágrimas, das lágrimas caírem quando você vê. Professora, o terreno está todo cheio de matos, essas coisas, só que a estrutura está em pé. Foi A abandonada estrutura essa obra. está em pé. Eu, não tenho umas fotos, mas eu acho que há uns 6 meses atrás eu fui no escritório. Eu vou deixar isso. Pronto. Aí ele fica olhando exatamente para esse empreendimento aí e está abandonado já faz um bom tempo. E o que mais dói é ao redor da obra, na beira da maré mesmo, várias palafitas, pessoas que necessitam, e na frente delas está um prédio, assim, basicamente pronto, porque as paredes estão em pés para moradia e o governo não conclui. E eu vi essa semana que eu passei por lá, a parte na frente dele tem um lote de terra enorme que está começando a obra. Só que eu não sei basicamente do que vai ser, se vai ser de algum desse negócio também de Minha Casa Minha Vida, ou se vai ser de alguma estrutura privada, essas coisas, porque na frente dele fizeram, eu acho que aquilo ali é uma faculdade de alguma coisa em relação ao fórum. É o fórum. Alguma, tem o fórum e fizeram uma estrutura nova agora, em frente a ele. Deixa só a Esté aqui falar. Esté, fala aí. Eu acho que, tipo, antigamente, as estruturas das casas como era, até nessa época, tipo, do início do Brasil mesmo, tem bem a ver com história. Era o terreno e a casa ficava centralizada no meio. Mas hoje em dia, tipo, com a questão do êxodo rural, como tá vendo a superlotação, então qual é o objetivo? É abrigar a maior quantidade de pessoas possíveis em um terreno específico. Ou seja, tá deixando de ser, não meio que confortável, mas tá sendo a necessidade de abrigar várias pessoas num lugar pequeno. Tipo, comparando antigamente, meio que não tá sendo, como posso dizer, o terreno sendo usado só para colocar os prédios e tem um estacionamento pequeno. Entende? Como... Esté. Alguém mais falou alguma coisa aí? Alguém botou a mãozinha? Foi eu. Que é a questão do urbanismo, né? A gente trabalhar para realmente fazer o desenvolvimento urbano melhor para isso, para essa tendência de crescimento que tem. E eu ia trazer aqui que a senhora falou sobre a quantidade, né, de população por metro quadrado em Recife. Aí eu vi aqui no site do IBGE. Lá está um pouco desatualizado. Está 7.039 habitantes por quilômetro quadrado.
Pois é. Só que isso foi a densidade em 2010. Se for atualizar para agora, pelo aumento da população, aí vai para 7.549. 7.550 habitantes por quilômetro quadrado. Quilômetro quadrado, pois é. Então, é muita gente por quilômetro quadrado, tá? Isso. Então, o que é que acontece? Aí eu vou pegar o gancho do que Rosa falou, do que Esther falou e do que você falou, Eric. Aí, existem leis para ajudar a gente, né? No caso, direcionar nós, como arquitetos e urbanistas, e até o poder público, como o ator, o agente, né? O agente fomentador disso, e nós como os técnicos, certo? Para direcionar a como resolver isso, as soluções para resolver esses problemas. Se eu colocar, aí, Rosa, não, tem uma obra abandonada, justamente. Existe hoje lotes, edifícios, casas, tudo abandonado, certo? Assim, não e eu digo assim, não é abandonado, é deixando passar-se o tempo para, sei lá, aumentar o valor, ou porque, no caso de obra pública, porque não teve mais recursos, ou um lote que fica lá abandonado, porque a pessoa não se interessa, né, o dono daquele lote não se interessa. Então, o que é que acontece? A gente tem concentrações, agrupamento de pessoas. Se eu coloco a minha densidade demográfica, tá? Lá em Casa Forte, onde eu tenho um Parque da Jaqueira, onde eu tenho diversas praças em cada retorno que a gente faz, né? Tem a Praça de Casa Forte. Isso eu juntando Casa Forte, Santana, Ponto do Shoa, Poço da Panela, aqueles bairros, tá? Derby, Graças, até chegando às Graças por ali, a gente tem uma densidade demográfica, que é bem menor, ou talvez se aproxime a essa. Quando eu chego, por um exemplo, num bairro mais populoso e mais popular, como, por exemplo, Casa Amarela, Vasco da Gama, Alto José do Pinho, aqueles altos por ali, a minha densidade demográfica, ela vai ser bem maior, certo? Então, o que é que acontece? Eu tenho como eu disse, um agrupamento de pessoas em determinados pontos da cidade. E, normalmente, esses pontos são locais, certo? Que população de baixa renda. Por que acontece isso? Porque a população de baixa renda ela não tem tempo para esperar um terreno valorizar na cidade, tá? Enquanto isso, num outro bairro, eu vou ter diversos lotes perdidos esperando por uma valorização comercial, tá certo? Então, por favor. Obrigada. Então, assim, se eu posso, tá? Se eu posso fazer isso, se eu tenho... Então, esse instrumento, o Estatuto da Cidade, vem tentar reverter essa situação. Tentar colocar todos os brasileiros, né, ou todas as pessoas daquele município, e se eu pensando de um município, região metropolitana, estado e, por fim, país, tá? Então, pensando no micro, né, numa parte menor. Todas aquelas pessoas do município, conseguir acabar com a comunidade, como Rosa estava falando ali, certo? Isso é fácil? Não, não é fácil. Ok? A gente tem diversos instrumentos para que isso ocorra.
E esse Estatuto da Cidade vem nos ajudar a isso. Então, o que é que ele Só fala? que, Oi. como a senhora está falando, temos diversos instrumentos. Realmente tem. Eu tenho certeza que o governo tem pessoas especializadas para pensar nisso, para reverter essa situação. Claro que não vai ser fácil, não vai ser de um dia para o outro. Vai durar um certo tempo, obviamente. Porém, toda vez que vemos uma prova, uma obra assim, de casas abandonadas, chega a dar uma dor no coração, professora, porque eu fico olhando assim e vejo que o, o governo não se importa com as pessoas pobres, porque pode ver que a maioria das pessoas que vivem em comunidades são pessoas pobres, pessoas que não têm local para ir e se junta de um, dois, três, quando você vê tá uma comunidade. De fato, hoje, no Brasil, a política, certo, urbana é muito fraca. Melhorou bastante depois do Estatuto da Cidade. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa história até chegar ao Estatuto da Cidade. Mas a gente tem uma vaga, lembrança não, mas é uma vaga conhecimento sobre isso, tá? A gente vai falar sobre isso. Eric? Professora, complementando o que Rosa falou aí, foi há umas 2 semanas atrás. Teve uma conferência que foi pelo... como é o nome, meu Deus do céu? Pela CEBIC, Conferência Brasileira da Indústria da Construção. Foi feita por eles, com vários engenheiros, profissionais da área, não só engenheiros, como donos de construtores, não só aqui do Brasil, todos brasileiros, mas que atuam em vários lugares do mundo. Inclusive na China, que é onde foi o epicentro do coronavírus. E aí eles tratavam justamente da retomada desse setor da construção civil. E eles falam muito sobre política. Aí não é falando sobre partido político tal ou outro, política como um todo, né? Que eles falam que o que para eles pode vir muito forte com essa retomada agora é de que as políticas elas têm que ser tomadas mais no micro, né, mais voltada nas cidades do que numa situação macro, como um país como um todo. Porque a necessidade, usando um exemplo agora aqui, Recife, uma necessidade da gente aqui em Pernambuco, na região metropolitana, é diferente da necessidade que tem uma Joinville, em Santa Catarina, e por aí vai. E usando o exemplo do Minha Casa Minha Vida, o governo lança várias portarias, sempre está atualizando as portarias, com várias necessidades que não... com várias exigências que nem sempre teriam que ser cumpridas por igual, vamos dizer assim. Por exemplo, foi o fato de você não poder mais construir em um terreno que não tenha asfalto. Isso é um exemplo. Uhum. Aí faz com que muita gente, isso já tem há bastante tempo construindo, faz essas construção de loteamento muito afastado, a 2, 3 quilômetros de um centro urbano. Se você for para o interior mesmo, na própria 232 você vê. Você passa por algumas cidades, daqui a 2 quilômetros tem lá um loteamento, Minha Casa Minha Vida. E assim, você vai morar afastado da cidade, entendeu? É todo um deslocamento que você tem que ir para o centro da cidade, porque você vai morar no lugar, mas você vai ter que trabalhar na cidade. Então, sabe, eles fizeram essa portaria, por exemplo, mas que pra gente aqui no Nordeste não é boa. Porque a maioria dos terrenos onde eram construídos, Minha Casa Minha Vida, e aí eu vou falar aqui, que é onde a gente constrói em Paulista, a maioria são em bairros que não tem asfalto, não tem calçamento, em ruas de terra. E isso teve um baque muito grande nos construtores que atuam nessa região aqui. Porque aí eu você vou não dizer, tinha mais oferta de terreno. E aí entra justamente no Estatuto da Cidade, onde o Estatuto fala que toda a população, certo? Ele tem que ter direito à infraestrutura urbana, tá? E saneamento básico.
uma das coisas que a Caixa também começou a exigir é o saneamento básico. Se por um acaso o local não é saneado, você é obrigado a fazer o tratamento de esgoto dentro do seu terreno. Então, o que é que acontece? Isso é uma obrigação do município, é uma obrigação do poder público. Só que é o Estatuto da Cidade, ele diz isso. Ele diz que todo mundo tem direito a isso, a uma infraestrutura básica, urbana e saneamento básico, tá? Como ele sabe que o poder público não tem como arcar ou não está conseguindo arcar, certo? E isso aí, a discussão o porquê não vem ao caso, mas ela não está conseguindo arcar com isso. Eles colocam como uma exigência para o construtor, entendeu? Uhum. Ele transfere a responsabilidade de mãos, porque o instrumento existe, certo? Sobre saneamento mesmo que a senhora falou, a gente tem que construir sistema de fossa, né? Quando não tem saneamento básico. Isso mesmo. Então, assim, o instrumento existe, tá? Agora, não necessariamente teria que ficar na mão do construtor, do particular. Ele teria que ser feito pelo Estado. Mas o Estado hoje não está conseguindo. Só complementando, depois disso, várias construtoras que atuam por aqui tiveram que asfaltar a rua. Exatamente. Para poder comercializar suas unidades. Está terminando aqui a reunião. Vamos já iniciar. Mesma senha e mesmo link, tá bom? Aí eu vou fechar e vocês reiniciem, por favor.